Vamos lá, futuros suboficiais casensados dessa marinha do Brasil. Na tela aí, primeiro vídeo. Já tem aberto uma playlist lá no canal Megamente sobre a playlist de Direito Internacional e Conflitos Armados. Direito Internacional 2, Conflitos Armados. Casenso. Primeiro vídeo da sequência, já estamos na reta final. Contagem regressiva. Primeiro vídeo na tela, são só 10, faltam 9. E esse vídeo que está agora, que vocês estão assistindo, é o segundo vídeo da sequência. Ou seja, após esse só faltarão 8. Então vamos lá, dentro do contexto, a gente está aqui, ó, página 350, dentro do índice, já estamos aqui, ó, proteção dos direitos humanos. Então vamos lá, uma breve reflexão aí chamada para o aluno, para motivar o estudo. Eu normalmente cago por isso aqui, porque você tem pouco tempo para estudar, então menos coisa para ler, melhor. E vamos diretos ao objetivo de aprendizagem. Descrever a aplicação da DDH e da DIH no Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos e citar os desafios desses dois direitos, né? Da interação deles dois. No vídeo passado a gente falou sobre a interação deles, agora a gente vai falar sobre os desafios dessa interação. Pequena introdução, como sempre, leitura na íntegra. Nesta aula, analisaremos os desdobramentos jurisprudenciais do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, comparando as conclusões da Comissão e da Corte Interamericanas de Direitos Humanos na matéria, bem como faremos uma análise da possibilidade da aplicação subsidiária do direito humanitário pelos direitos humanos por autorização do artigo 29 da Convenção Americana. Por fim, discutiremos as vantagens e desvantagens da aplicação do direito internacional dos direitos humanos e do direito internacional humanitário. Convergência entre esses dois direitos. Convergência entre os dois direitos. Estamos aqui, página 350. Aplicação desses dois direitos no Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. 414. Aqui, aplicação. Aqui, estamos aqui. Aplicação desses dois direitos do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. Como avaliar a integração do direito internacional dos direitos humanos e do direito internacional humanitário no momento da aplicação e efetivação de seus postulados? É notável que o direito internacional humano não possua um tribunal permanente que analise as violações desse direito pelas partes contratantes dos seus tratados, sendo que a falta de mecanismos para a implementação é um dos maiores problemas para a efetivação desse ramo do direito internacional. Desse modo, a literatura jurídica aponta que a proteção dos direitos humanos não apenas compartilha uma filosofia comum com o direito internacional humanitário, mas que também pode ser utilizada para compensar seus déficits. Com isso, há certo apoio do uso de mecanismos de implementação de direitos humanos a fim de assegurar com o cumprimento do direito internacional humanitário e realizar um apelo aos Estados para a implementação de suas obrigações. A primeira evidência da convergência entre esses dois direitos no Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos é encontrada no artigo 29 da Convenção Americana, a KDH, o qual estabelece as normas de interpretação dessa convenção. Aí o artigo 29 diz o seguinte: nenhuma disposição nesta convenção pode ser interpretada no sentido de: alfa, permitir a qualquer Estado, partes, grupo ou pessoa suprimir o gozo do exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela prevista. Bravo, limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos Estados partes ou de acordo com outra convenção em que seja parte um dos referidos Estados. Charlie,
excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorrem da falta democrática representativa de governo. Delta, excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais de mesma natureza. Assim, no que diz respeito à interpretação e aplicação das disposições da Convenção Americana, os órgãos do sistema interamericano devem atuar de forma a garantir sua proteção de maneira extensiva, por meio de análise de outros tratados internacionais para uma melhor delimitação da matéria em voga. Nesse sentido, em diversas oportunidades, a Corte Interamericana ressaltou o fato de os tratados de direitos humanos deverem ser considerados instrumentos vivos, cuja interpretação deve acompanhar a evolução dos tempos e as condições de vida atuais, seguindo a linha jurisprudencial da Corte Europeia dos Direitos Humanos. Essa interpretação evolutiva dos tratados internacionais de direitos humanos é coincidente com as regras gerais de interpretação consagrada no artigo 29 do CAD, assim como com as regras de interpretação da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados. Nessa linha de raciocínio, a Corte Interamericana reconhece que é devido ao Tribunal Internacional, no momento de julgar um caso, não apenas levar em conta os acordos e instrumentos formalmente relacionados com o tratado que lhe estipula a competência, mas também o sistema dentro do qual esse tratado se insere. Contudo, ressalta-se que é apenas permitindo julgar as violações de instrumentos que confiram à Corte competência para tanto. Assim, estabeleceu a Corte Interamericana no caso Bamaca Velázquez versus Guatemala, no sentido de que, apesar de a Corte não poder declarar que o Estado está internacionalmente responsável pela violação de tratados internacionais que não lhe atribuam competência, é possível para tal órgão observar que certos atos ou omissões que violam os direitos humanos, de acordo com os tratados que lhe compete aplicar, infringem também outros instrumentos internacionais de proteção à pessoa humana. Portanto, a limitação da atribuição de competência não impede que a Corte Interamericana invoque elementos ou referências do direito internacional geral, quando resulte procedente fazê-lo para interpretar ou integrar as normas convencionais que lhe admitem competência, tomando em conta as características dos fatos alegados e o texto e sentido das normas imediatamente aplicáveis. Dessa forma, não se faz uma aplicação direta de outros instrumentos para resolver sobre violações e direitos e deveres estabelecidos nesses, mas se recorre a eles como elementos de interpretação, apreciação ou juízo para uma melhor inteligência e imediata aplicação dos instrumentos que explicitamente lhe confere competência. No que tange especificamente à aplicação do DIH, pelo sistema interamericano, divergências quanto à possibilidade de análise direta ou suplementar das convenções humanitárias surgiram nos primeiros casos analisados nos seus órgãos. O posicionamento discordante entre a Comissão e a Corte Interamericana no momento do surgimento de casos que enviam a DIH não permanece mais. Contudo, as duas teorias de atribuição de competência do CADH merecem destaque, assim como seus desdobramentos. A posição da Comissão Interamericana é ambiciosa no que tange à aplicação do direito internacional humanitário, uma vez que ela o aplica em um primeiro momento diretamente a violações de tal sistema de direitos. A Comissão estipula
que ignorar o conteúdo e o alcance de certas obrigações internacionais do Estado e renunciar à tarefa de harmonizá-las com a competência dos órgãos do sistema interamericano em contexto integral implicaria trair o bem jurídico ético promovido pelo artigo 29, qual seja a melhor e progressiva aplicação do KDH. Aí lembrando que esse KDH é Convenção Americana dos Direitos Humanos, tá? Eu chamo de KDH para não ficar repetindo tantas quantas vezes aparecerem aqui. Assim como DH, que é o Direito Internacional Humanitário. Então, continuando aqui. Contudo, as duas teorias de atribuição de competência da KDH merecem destaque, assim como seus desdobramentos. A posição da Comissão Interamericana é ambiciosa no que tange à aplicação da DH, uma vez que ela o aplica em um primeiro momento, diretamente às violações de tal sistema de direitos. A comissão estipula que ignorar o conteúdo e o alcance de certas obrigações internacionais do Estado e renunciar à tarefa de harmonizá-las com a competência dos órgãos do sistema interamericano em um contexto integral implicaria trair o bem-juízo ético promovido pelo artigo 29, qual seja o melhor e progressiva aplicação da KDH. Entre os argumentos utilizados pela Comissão para aplicação direta do direito internacional humanitário nos casos submetidos à sua apreciação destacam-se a incorporação das normas de tratamento na legislação dos Estados, o princípio da aplicação da norma mais favorável de acordo com o artigo 29 do KDH e a relação entre a cláusula de suspensão de garantias dos direitos internacionais humanitários. CIDH, Comissão Interamericana de Direitos Humanitários. Os desafios dos dois direitos, os direitos internacionais humanitários e os direitos internacional dos direitos humanos. Então, não vou repetir mais isso não. Em situações de conflitos internos entre esses dois direitos, se convergem de maneira mais precisa, reforçando-se reciprocamente. Um dos maiores problemas que surgem nesse aspecto é o caso de uma hipotética violação do direito à vida inserida em uma situação de conflito. A Comissão e a Corte têm competência para analisar tal alegação. Contudo, como o direito à vida supostamente violado está inserido em um contexto de conflito armado, a análise da violação, levando em consideração apenas o disposto na Convenção, poderia se mostrar ineficaz, uma vez que a KDH não contém disposições que definam ou distinguam civis combatentes ou outros objetos militares. Tampouco que especifiquem quando um civil pode ser alvo de ataque legítimo ou quando as baixas civis são uma consequência legítima das operações militares. Assim, de forma a cumprir com o objetivo a fim da Convenção Americana, deve-se aplicar as regras pertinentes ao direito internacional humanitário, como fontes de interpretação autorizada para resolver situações de violações de direitos humanos em conflitos armados. Esse tipo de aplicação das normas do direito humanitário, como lex specialis, é necessário, pois, em casos específicos, apenas pela aplicação das normas de direitos humanos não seria possível avaliar adequadamente a observância dos padrões internacionais de proteção ao indivíduo. Outra questão sobre a convergência desses direitos diz respeito à aplicação do princípio da proporcionalidade, sob uma perspectiva negativista acerca da aplicação das normas do direito internacional humanitário por órgão de direitos humanos. Tem-se que os membros das Forças Armadas
poderiam não estar aptos a identificar previamente qual o critério de interpretação ao qual eles estarão sujeitos, se o tradicional do direito internacional dos conflitos armados ou o extensivo do direito internacional dos direitos humanos. Exemplo: uma interpretação estrita da proporcionalidade aplicada ao ataque de um alvo militar que cause danos a civil, típica dos direitos humanitários, poderia se tornar impossível de se aplicar em uma situação de conflito. Tal fato poderia causar uma incongruência no sentido de que, por exemplo, o piloto de avião que efetuasse o bombardeio aéreo não pudesse ser punido pelo direito internacional humanitário porque os danos causados aos civis que estivessem perto dos alvos militares fossem necessários e proporcionais ao objetivo, enquanto que o Estado poderia ser condenado por uma ótica de direitos humanitários pelos mesmos danos causados aos civis. Outra hipótese sobre a aplicação da proporcionalidade diz respeito ao caso de forças estatais realizarem um ataque letal a um grupo inimigo no contexto de conflito armado não internacional. De acordo com as normas do direito internacional humanitário, esta ação seria completamente possível, desde que efetuada contra combatentes ou contra um alvo militar autorizado. Por outro lado, de acordo com os direitos humanos, os agentes estatais deveriam anteriormente tentar capturar os combatentes, por ser uma forma menos gravosa e, portanto, mais proporcional de ganhar vantagem militar e derrotar o inimigo, o que pode demonstrar ser insustentável em uma situação limite de conflito. Interação entre os dois direitos. A importância da utilização de fontes subsidiárias de interpretação entre o direito internacional humanitário, entre elas o direito internacional humanitário, é ressaltada pelo fato de que o resultado obtido em um mesmo caso não seria satisfatoriamente atingido pela utilização isolada dos instrumentos do direito internacional dos direitos humanos. Então, os dois aqui, esse aqui é o direito internacional humanitário e o DIDH é o direito internacional dos direitos humanos. Apesar das divergências da aplicação do artigo 29 da Convenção Americana entre a Comissão e a Corte Interamericanas, aparentemente os resultados obtidos atingem o mesmo objetivo, ou seja, declarando ou não diretamente violações diversas daquelas da Convenção Americana. Pode-se utilizar desses outros instrumentos para analisar os direitos e garantias do KDH, o que gera possibilidade de um maior esclarecimento sobre os bens protegidos e acompanhamento da tendência de desenvolvimento do direito internacional dos direitos humanos. No que tange à aplicação do direito internacional humanitário pelos órgãos dos direitos humanos, apesar de ser extremamente favorável por solucionar o vácuo de inexistência de órgãos jurisdicionais permanentes do direito internacional humanitário, é necessário realizar alguns apontamentos no sentido de garantir que sua aplicação seja satisfatória. Em um primeiro momento, cabe aos órgãos de direitos humanitários realizarem cursos de aperfeiçoamento e contratação de especialistas em direito internacional humanitário em seu quadro de funcionários, a fim de evitar a má aplicação desse ramo do direito. Em segundo momento, a inaplicabilidade das sanções por violação dos direitos internacionais humanitários para os atores não estatais parece ser um empecilho para uma análise neutra do conflito. Contudo, cabe destacar que os atores não estatais são igualmente obrigados a cumprir as normas dos direitos internacionais humanitários em conflitos armados e que, mesmo não podendo efetuar sanções, os órgãos de direitos humanos podem emitir declarações sobre as atividades desses grupos, o que contribui de forma indireta para o respeito deles pelo direito internacional humanitário.
A aplicação do direito internacional humanitário por órgãos de proteção dos direitos humanos não está sendo realizada apenas pelo sistema interamericano. Existem diversas decisões do Comitê dos Direitos Humanos e da Corte Europeia dos Direitos Humanos na matéria, o que ressalta que o processo de convergência entre esses ramos do direito internacional é contínuo e está presente não só nos sistemas regionais, mas também no sistema universal de proteção do indivíduo. Uma vez que o sistema tradicional de monitoramento do direito internacional humanitário é particularmente fraco, a atuação de outros órgãos permite a efetivação e controle das normas e proteção das pessoas envolvidas em uma situação de conflito, preenchendo a lacuna da tutela jurisdicional do direito internacional humanitário e, ao mesmo tempo, não violando o consentimento estatal ao não aplicar diretamente as disposições de tal ramo no direito internacional. Apesar das diferenças intrínsecas desses ramos do direito, tanto internacional humanitário como direito internacional dos direitos humanos, apresentam uma inegável convergência das suas normas. O presente modelo baseado na complementariedade desses sistemas é preferente àquele no qual, na existência de um conflito armado, a aplicação do direito internacional humanitário precluiria a aplicação de qualquer outro ramo do direito, por razão de seu status lex specialis. A complementariedade existente é o meio mais eficaz de proteção legal em todas as circunstâncias, levando-se em consideração que em qualquer momento elementos relevantes de pelo menos um ramo ou vários ramos do direito continuará a ser aplicável. Lembrando que lex specialis é a lei que rege um assunto específico no direito, tá? E serve tanto para o direito nacional quanto o internacional. Em resumo, podemos dizer que o conceito de direitos humanos refere-se à tutela dos direitos fundamentais dos indivíduos perante o Estado, relação Estado-indivíduo, tais como o direito à vida, à liberdade, os direitos sociais, políticos, culturais e econômicos, que no conjunto limitam a possibilidade de arbitrariedade ou a exacerbação do conceito de soberania do Estado perante os seus cidadãos. Já o conceito de direito internacional humanitário, relação entre Estados, aplica-se somente por ocasião de um conflito armado. Muito importante, tá? Essas duas definições aqui. Contudo, o fundamento de ambos é o mesmo: o respeito à integridade física e moral da pessoa. E a gente termina aí mais um vídeo da sequência do Dica, né? E detalhe, gente, olha só, a leitura está sendo feita um pouco mais pausada, poucos comentários. O direito não tem muito o que explicar sobre isso daí, não, tá? É só a gente ter cuidado aí com essas siglas para não perder quem é o direito internacional e quem é o direito internacional dos direitos humanos. E esse vídeo ele pode ser bem aproveitado também se você botar numa velocidade mais acelerada. Se você observar aí 25 minutos aí, se você acelerar ele para 1 minuto e meio, ele vai para 15 minutos e você otimiza melhor, porque dá para entender bem a leitura, tá? E os exercícios a gente não vai resolver agora, a gente vai deixar para resolver no finalzinho, tá? Até porque já está com as questões, mas a gente dá uma comentada nele. Próximo vídeo a gente vai dar continuidade a direito internacional dos conflitos armados, dica. Só que dessa vez a gente vai começar para a página 358 e já estaremos aqui, ó. Conceito propriamente dito dos conflitos armados. Aí vamos falar de história da dica, de fundamentos, princípios fundamentais da dica. Tá pertinho de acabar, hein, gente? Olha só, daqui para cá acaba aqui, ó, fechamento. Sua prova tá próxima, dia 18 é o dia da sua prova. Hoje é dia 7, temos 11 dias ainda para fechar esse balão aqui e aquela revisãozinha com exercício. Casenso, só que megamente. Até o próximo vídeo.